Por favor, Antônio. Toninho do Diabo. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente cumprimentar o João Guilherme, cumprimentar a direção do Sindicato de Engenheiros aqui do Estado do Rio Grande do Sul, o Murilo, e dizer da satisfação de participar aqui deste seminário importante nesse momento singular da vida nacional. Queria, ao tratar aqui dos desafios do movimento sindical nesta conjuntura, trazer aqui algumas reflexões a respeito das mudanças estruturais que estão em curso no país e que podem comprometer irremediavelmente dois pilares que foram construídos na Constituição de 1988. O primeiro é a defesa da soberania nacional. Tem em curso um verdadeiro desmonte em relação ao Parque Produtivo Nacional, em relação às garantias do nosso país frente a outras nações, dada a abertura com que tem sido proposta no âmbito do Congresso pelo atual governo. E o segundo é um verdadeiro desmonte do Estado de proteção social. A Seguridade Social, que é a responsável pela paz social no Brasil, passa por um verdadeiro desmonte. Seguridade inclui assistência, saúde e previdência. No caso da saúde, com a emenda à Constituição número 95, já houve a desvinculação de um percentual da receita líquida corrente para a saúde, portanto o valor hoje vai ser reajustado apenas pelo IPCA nos próximos 20 anos. A assistência social, na reforma da Previdência, PEC 287, está havendo um aumento dos requisitos para ter acesso. Hoje é 65 anos, está sendo aumentado para 68, né? E a Previdência, então, um verdadeiro desmonte. Tudo isso é facilitado, em certa medida, em razão de um conselho que não foi seguido pelos trabalhadores brasileiros. Porque nas democracias é a maioria quem está unido. Se você tiver 70 milhões de pessoas, como são os trabalhadores brasileiros, dividido em grupos de 10, um grupo de adversário de 15, com a visão oposta, pode se tornar a maioria frente às 70 mil pessoas. O Sindicato dos Engenheiros aqui do Rio Grande do Sul, a Federação dos Engenheiros, a CNTU, na pessoa do Murilo, tem sempre chamado a atenção para essa necessidade de unidade de ação, essa necessidade de superar as divergências e, naquilo que for comum, atuar de forma unitária. O João Guilherme tem sido sábio nisso, tem dito já há bastante tempo que no movimento sindical a unidade política é importante, mas não é imprescindível, né? A unidade orgânica é possível, mas talvez não seja necessária, mas a unidade de ação é fundamental, é indispensável. E esse processo que ocorreu recentemente, em que verdadeiramente dividiu a população brasileira entre aqueles que eram a favor e contrários ao processo de impeachment, interditou em grande medida o debate. Felizmente, as manifestações do dia 15 e essa agora do dia 28 vão superar significativamente isso, e se persiste essa divisão, esse desmonte seria completamente concretizado. Acho que vai ser possível evitar a parte dele graças a essa unidade de ação. O que estava vendo antes era quem foi a favor do impeachment considerava golpista quem era contra, quem foi contra, e nem todo mundo que foi contra o impeachment é golpista. Alguns, e uma parte significativa, estava ali por assimetria de informação. Votou no governo do PT,
foi apresentada uma pauta diferente daquela que foi apresentada nas urnas e o governo não tinha meios, formas, condições de anunciar para a opinião pública que aquelas medidas encaminhadas ao Congresso, a assunção de posto estratégico como o Ministério da Saúde, por gente que defendia a pauta do governo anterior, era apenas e exclusivamente um movimento tático no sentido de garantir a continuidade de algumas conquistas históricas frente a uma conjuntura de forte investida do setor patronal. O governo do PT fazia um pouco assim, como o Paim fazia aqui nas greves do Rio Grande do Sul, quando levava o patrão para as assembleias, né? Os metalúrgicos vaiando, ele levantava a mão pedindo para parar de vaiar e com a outra aqui por baixo pedindo para continuar. Ou seja, era o que o PT fazia. Ele encaminhava um projeto duro para atender ao mercado e evitar especulações, mas ao mesmo tempo liberava a sua bancada ou estimulava a sua bancada no sentido de amenizar os efeitos mais perversos daquele projeto. E aí, se nós analisarmos qualquer medida que foi encaminhada, as medidas provisórias 664 e 665, elas foram encaminhadas de forma muito dura pelo governo, né, para dar uma satisfação ao mercado frente à crise. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sinalização no Congresso para amenizar os efeitos mais perversos. Por que não se foi além do que se foi do ponto de vista de amenizar esses efeitos mais perversos nessas MPs? Porque o então presidente da República, o então vice-presidente da República, avocou para si a condição de coordenador político do governo, o senhor Michel Temer. E aí evitou que pudesse haver uma desidratação, uma lipoaspiração forte naquelas MPs e por isso passaram parte delas. Se nós analisarmos a reforma da Previdência da época do governo Lula, foi uma reforma aparentemente dura, mas restaram delas duas coisas. Uma é um redutor de 30% na parcela que excede ao teto do INSS em relação aos servidores públicos, e que é uma prática no mundo inteiro, ter uma pensão um pouco menor do que a aposentadoria. E a outra foi a contribuição dos inativos, né, também na parcela que excede ao teto do INSS. Pode pegar todas essas mudanças havidas em matéria previdenciária que implicaram custos e para os servidores federais fazer o levantamento do que ganhava o servidor no dia 1º de janeiro de 2003 e o que ganhava agora em maio de 2016. Todos eles tinham um salário superior à inflação do período, incluindo contribuição de inativos. Então não houve perda absolutamente nenhuma nesse período, houve reposição do aparelho de Estado em grande medida, e bem ou mal, com todas as dificuldades, os poderes do Estado, os monopólios do Estado, que são o poder de punir, melhor dizendo, o poder de impor conduta e punir seu descumprimento, poder coercitivo, poder de legislar, fazer políticas públicas obrigatórias para todos e o poder de tributar, nessas três dimensões o Estado foi utilizado com relativo equilíbrio durante esse período anterior. Os seus poderes e o seu orçamento contribuíram no sentido de preservar o interesse nacional, de repor o aparelho do Estado, contratando os servidores por concurso público, remunerando adequadamente e também para fazer a inclusão social. Com essa troca de titularidade na presidência da República, não houve apenas uma troca de nomes, houve uma mudança de paradigma. O governo atual não é por vontade própria. Michel Temer não é essa perversidade que a sua proposta personaliza. É uma questão de vaidade e sobrevivência política. Se ele não fizer o que prometeu para o mercado e não entregar o que prometeu, ele cai no dia seguinte. Então, entre concordar e obedecer, por uma questão de vaidade, ele prefere concordar, que dá a impressão de que não está sendo obrigado a fazer e supostamente faria com prazer. Então essa ponte para o futuro que foi apresentada nada mais é do que o resgate do chamado consenso de Washington, lá de 89, né? É o retorno da pauta neoliberal que foi suspensa nesse período, e isso está levando a um verdadeiro desmonte da soberania nacional e do Estado brasileiro, né? Esses monopólios do Estado,
que antes eram utilizados o orçamento público, em certa medida, para combater desequilíbrios regionais e de renda, e promover a inclusão social e prestar serviços públicos, vai, ou já está, na verdade, mudando de direção. Então, o governante atual tem direcionado esses monopólios, mas para garantir contratos, garantir propriedade, garantir moeda, contratar serviços no setor privado para prestar à população, aquele serviço de responsabilidade do Estado, né? E, portanto, não tem uma preocupação em relação às questões sociais. Eu me lembro, outro dia eu estava lendo no jornal no jornal o Globo, um artigo do Fernando Henrique, em que em um trecho lá ele dizia o seguinte: adotar políticas públicas que favoreçam mais ao capital do que ao trabalho, ou vice-versa, depende da orientação política do governo. Isso é verdade. O governo federal tem o poder de canalizar esses monopólios, esse poder que o Estado tem. O Estado tem a prerrogativa de regular as relações entre pessoas e entre estas e as instituições. Portanto, pode interferir na sua vida de modo positivo ou negativamente. E todos esses poderes estão sendo utilizados na perspectiva do capital aqui, como bem pontuou aqui o Fernando Henrique no caso do governo atual. Embora ele não tenha mencionado o governo atual, mas ao dizer que depende do governo, obviamente isso está respaldado por alguém que, desse ponto de vista, é insuspeito. É um governo que tem um déficit de legitimidade muito grande. Todo mundo sabe que a agenda que está sendo implementada não foi uma agenda sufragada nas urnas. Isso é um desrespeito com o eleitor. O eleitor é o titular do poder. Quando ele vota em alguém, o faz com base num programa, com exigência de prestação de contas e alternância no poder. E incluir na pauta um assunto, exceto em situações muito excepcionais, que não foram debatidos durante a eleição presidencial ou eleição congressual, é lesar o eleitor. E isso é o que está sendo feito objetivamente. E o que é curioso é que, em frente a essa divisão que houve na sociedade brasileira, a imprensa, a serviço do mercado, conseguiu fazer cabeça de muita gente. Hoje as redes sociais têm um papel importante, mas elas veiculam 85% do seu noticiário a partir da grande imprensa. Então é ilusório imaginar que ela está enfraquecida. Está enfraquecida economicamente, mas do ponto de vista de fazer cabeças, não. A Fundação Perseu Abramo faz uma pesquisa na periferia de São Paulo e constata que o pessoal é contra o Estado, né? Em tese, absorvendo toda essa orientação da mídia que não ensina a pensar, diz sobre o que pensar. Esse desenvolvimento científico tecnológico que o Brasil e o mundo inteiro, por força da globalização, vem tendo acesso, o volume de informação que se tem é muito grande, e a especialização faz com que as pessoas não juntem A com B. Então, a própria edição dos jornais tem caderno separado. Cada caderno é coerente entre si, mas contraditório em relação aos demais. Então, você pode ver num caderno um elogio à China porque não tem previdência e, portanto, não tem desequilíbrio nas contas públicas, e pode ouvir uma crítica dizendo que é um capitalismo de Estado, etc. Tal. Então, são coisas que servem a essa conveniência. E as pessoas estão alienadas politicamente, o movimento sindical, os partidos, a imprensa, as escolas não contribuíram para a formação, as pessoas não sabem o que são, o que fazem, como funcionam as instituições, não sabem que o Estado tem esses poderes todos e pode se direcionar para um lado ou para o outro, e utilizam, por exemplo, argumentos do tipo que a reforma da Previdência é fundamental porque ela vai reduzir a despesa do Estado, e em reduzindo a despesa do Estado facilita a vida das pessoas porque vem investimento, a taxa de juros cai, etc. Quer dizer, é uma ginástica mental para enganar a população, que na verdade o que se quer objetivamente é tornar desinteressante, isso já está acontecendo, a Previdência Pública, para privatizá-la, entregá-la aos bancos e seguradoras.
Hoje, se nós pegarmos um servidor público que ganhe, hipoteticamente, 20 mil reais, vamos botar lá o topo do serviço público, e pegarmos 33% do salário dessa pessoa, que é o que efetivamente se contribui para a Previdência, 11 do servidor e 22 do seu empregador, que tem que ser o dobro, e capitalizarmos durante 35 anos, o que se acumula lá será tranquilamente suficiente para pagar uma aposentadoria integral pelo resto da vida e ainda sobrar metade do que foi acumulado lá. Qualquer banco e seguradora quer isso. Aí dizem que isso é um privilégio do servidor público, que tem que eliminar a Previdência. Ontem, infelizmente, aqui só fazendo um parênteses, vocês já devem ter ouvido a notícia, que ontem no projeto da negociação da dívida dos estados tinha um dispositivo para aumentar a contribuição dos servidores dos estados para 14%. Isso foi rejeitado ontem, o governo não conseguiu os 257 votos indispensáveis à aprovação. Então foi um dos primeiros reveses aí do governo e que está realmente em dificuldade, porque graças a essa desinterdição do debate, está se conseguindo dialogar a respeito de conteúdos, a respeito de propostas. Hoje, esse momento que se vive no Brasil e no mundo do pós-verdade, não se discute mais os conteúdos, as propostas, as ideias. O que fazem objetivamente? É provocar os instintos mais primitivos do ser humano para que ele não raciocine em termos de conteúdo e reaja, tenha um comportamento reativo e desqualifique a ideia a partir do seu patrocinador. Então, quando nós temos no Brasil, por exemplo, o fato de que é a esquerda que historicamente defende um Estado mais forte, né, que defende inclusão social, que defende a utilização do orçamento público para prestar serviço de qualidade e remunerar adequadamente servidores, ter previdência pública, etc. Como a esse segmento, então, o que os contrários a esse tipo de proposta fazem? Ele desqualifica o segmento que patrocina essas ideias, e no momento em que você vai debater essas ideias, não, isso quem está propondo é fulano, ele é corrupto. Então basta colocar um carimbo, pega algo que as famílias rejeitem, ou que considerem um dogma, uma coisa sagrada, né, e diga que aquela pessoa que lidera aquela ideia é contra aquele pensamento, aquela tradição, aquela situação de que as famílias consideram sagrada. Então esse é o grande problema. Felizmente está se conseguindo agora um pouco superar isso, ou seja, está se conseguindo debater ideias, e o problema é que isso está vindo já tarde. Por que está vindo tarde? Porque a reforma principal do atual governo já foi feita, que foi a PEC do congelamento do gasto público. Essa emenda à Constituição é uma tragédia, ela vai ser responsável por eliminar a paz social no Brasil. O que ela faz? Ela congela o gasto público em termos reais pelos próximos 20 anos. Apenas para dar um exemplo aqui para vocês do que isso significa. Basta dizer que se tivesse sido congelada desde 2003, o salário mínimo hoje valeria 2/3 do que vale. Portanto, estaria subtraindo 13 vezes de um trabalhador que ganha um salário mínimo a quantia de R$300 por mês. E para quê? Para juro da dívida, porque o orçamento está congelado e a referência não é mais a receita, é a despesa. Vou dar aqui um outro exemplo da área de saúde e educação. Se tivesse congelado desde 2003, o que se gasta hoje com saúde e educação seria menos da metade do que se gasta efetivamente hoje. Ou seja, e esse recurso teria sido canalizado para segmentos e pessoas que têm renda, ou seja, são aqueles que têm capacidade de poupança. Não é como o assalariado, o trabalhador, o aposentado, que a sua renda se destina exclusivamente ao consumo, ou seja, tem natureza alimentar. Esses têm renda porque podem comprar a título da dívida pública. Então está havendo aí uma transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. Basta dizer, no caso específico dessa PEC, no caso da Previdência, por exemplo, isso que eu vou dizer aqui pode ser polêmico e alguém não concordar, mas é a mais pura verdade.
A reforma da Previdência, num ambiente de congelamento do orçamento público, é inexorável. E para a população, para o país, é melhor que seja feita agora, com um governo fraco, em que com pressão é possível ter os efeitos perversos amenizados, do que esperar 2 ou 3 anos, porque virá com muito mais intensidade. E é fácil de explicar isso para todos vocês. Só para dar aqui um exemplo, e esse exemplo é hipotético em relação aos números, mas é real em relação à tese. Hoje nós temos 35 milhões de benefícios na Previdência Social, entre assistência e previdência. Gasta-se com esses benefícios algo em torno de 400 bilhões. Então, 400 bilhões para pagar 350 benefícios, 350 milhões de benefícios, 35 milhões de benefícios. Estes recursos destinados à Previdência estão dentro de um orçamento que está congelado. Não há um congelamento específico da rubrica da Seguridade, mas o geral está congelado. Então, esse orçamento ele vai ser corrigido e foi fixado no ano em que o PIB decresceu quase 10%, com desemprego enorme, com desonerações, etc. Foi um orçamento muito baixo. Então ele está congelado, ele vai ser corrigido pelo IPCA. Esses benefícios são corrigidos pelo INPC. Então, se não houver nenhum novo benefício, o que se gasta hoje para pagar esses benefícios, amanhã não será suficiente, porque o INPC é maior do que o IPCA. Portanto, já teria que avançar em recursos de outras áreas. Mas não é só isso. Isto aqui não está congelado. A previsão do INSS, dos regimes próprios, é que nos próximos 3 a 4 anos haverá em média 1.500.000 novas pessoas tendo acesso a benefício. Então você vai acrescentar 1.500.000 todo ano com orçamento com valor congelado. Ora, se você gastava 400 bilhões para 35 milhões, se passa a ser 36 milhões e meio, você vai precisar de mais de 400 milhões. O da Previdência não está congelado, ele pode avançar, ele pode aumentar, mas ele vai tirar de outro lugar, vai tirar do global. Então você vai avançar no investimento, vai avançar na segurança, vai avançar na saúde, na educação, de modo que em 3, 4 anos o orçamento estará em grande medida comprometido só com a Previdência. Aí a sociedade vai pressionar a área de educação, a área de segurança, a área de mobilidade, toda ela vai chegar e dizer, peraí, tem que fazer uma reforma, não pode deixar esses privilegiados, entre aspas, utilizarem todo o recurso. Então a armadilha que está em curso é essa. Se a gente aprova agora uma reforma da Previdência, a meia boca, que é o que vai ocorrer se ocorrer, porque hoje o governo, eu asseguro a vocês, não tem voto, ele precisa de pelo menos agregar 80 votos para garantir a aprovação da reforma. Precisa de pelo menos 80, ele não tem voto suficiente ainda. E se aprovar agora a meia boca, o que vai acontecer? Daqui a 3 ou 4 anos, quando isso vai acontecer, porque aprovando a reforma também não impede isso que eu falei, mas a gente vai dizer, bom, acabou de ser feita uma reforma da Previdência e não resolveu o problema. Então o problema não é a reforma da Previdência, o problema é o congelamento do gasto público, que tem que descongelar, que isso é um absurdo. Só para dar uma ideia, se porventura hoje ingressasse nas contas, na Receita Federal, um montante de 200 bilhões de reais, dinheiro novo, né? Se cobram-se dívidas, vende-se ativos, enfim, aumenta-se impostos, etc. Nada disso faria diferença em relação ao que está estabelecido, porque a referência não é a receita. Se o dinheiro novo entrar, ele vai para pagar juro. Ele não vai para gastar, ele não vai para aumentar. Então, quando você fala em aumentar a contribuição de servidor, por exemplo, esse dinheiro não vai para aumentar os recursos atuais do orçamento. Ele se destina a pagamento da dívida. Então, é uma reforma extremamente perversa pela transferência do recurso que se fará tirando dos mais pobres para dar para os mais ricos. E outro dado relevante nesse processo em curso é que a simples mudança do presidente da República fez com que o poder econômico influenciasse os poderes de tal modo que ele desse sustentação a essa agenda. Então hoje há como que uma divisão
uma divisão de responsabilidades entre os poderes, de tal modo que, por exemplo, o Poder Executivo cuida do ajuste. Então, o que é que ele fez? Desde o início, desde a posse do Michel Temer, o governo federal tem cuidado da parte relativa ao ajuste. Então, ele conseguiu aprovar a DRU, conseguiu aprovar a lei da meta fiscal, conseguiu aprovar a emenda de congelamento do gasto público, conseguiu regulamentar e entrar dinheiro na parte da repatriação, encaminhou a reforma da Previdência, então canalizou toda a sua ação para o ajuste. O Congresso, por sua vez, ficou responsável pela chamada melhoria do ambiente de negócio. Aprovou o fim da Petrobras como operadora única do pré-sal. Tem um projeto que já foi aprovado, faltam votar só detalhes da governança dos fundos de pensão, para estabelecer que os fundos de pensão, que hoje têm participação paritária dos trabalhadores no Conselho Deliberativo e Fiscal, e que ainda tem, em alguns casos, participação na direção do fundo, caso da Previ, proíbe participação na direção do fundo e reduz a participação dos trabalhadores e do patrocinador no Conselho Fiscal e Deliberativo. Ou seja, retira os donos da fiscalização do dinheiro. Faz um terço para o mercado, um terço para o patrocinador e um terço para os participantes. Então, uma mudança que está nesse caminho, que é o Congresso que está tocando. Aprovou a tal da governança das estatais, para proibir que elas possam fazer política pública de qualquer ordem, né? E impedir que sindicalista ou ex-dirigente partidário possa participar da direção dessas empresas. Aprovou a terceirização generalizada, atividade fim, atividade meio, pejotização, etc. Tal. Deve votar hoje o projeto de reforma trabalhista. Então está ali na linha da chamada, reviu todos os marcos regulatórios na área de energia, aí nesse ponto foi acertado, reviu em outras áreas, na parceria público-privada, etc. E o fato é que o Congresso está cuidando da chamada melhoria do ambiente de negócio. Sempre na perspectiva do interesse empresarial. E o Supremo Tribunal Federal está ajudando a dar sustentação às duas ações. No campo fiscal, aprovou o fim da desaposentação, né? Aprovou a cobrança dos dias paralisados em caso de greve de servidor, né? Na legislação trabalhista, aprovou a prevalência do negociado sobre o legislado, acabou com a ultratividade da norma, enfim, uma série de mudanças. Então está havendo uma sintonia entre os poderes. Isso é extremamente preocupante porque não está havendo uma reação à altura. Os partidos de oposição estão acuados por três motivos, ou por três dependências. A primeira, precisam, todos eles, desesperadamente, a anistia do Caixa 2, porque os tribunais têm entendido que a prática do Caixa 2 é crime, e crime da cadeia. Então, todos os partidos estão nessa dependência, preciso disso. Mas mais os que estão na oposição, que hoje está limitado aos partidos de esquerda. A experiência do deputado aqui do Rio Grande do Sul, que foi preso, o Paulo Ferreira, né, que fixaram uma fiança de 1 milhão, depois reduziram para 200 mil, e ele, para arrumar esses 200 mil, ficou 3 semanas ainda preso, apavorou os outros parlamentares lá, porque se ficar sem um furo privilegiado, cai na mão do Moro ali no Paraná e a situação se complica, né? Então, essa não tem nada a ver com essa reforma de desmonte do Estado, não tem nada a ver com reforma trabalhista previdenciária. Mas os parlamentares precisam muito disso. É um risco de, em troca dessa anistia, fecharem o olho em relação a essas reformas. Então, pode haver uma espécie de corpo mole. Preciso que a sociedade fiscalize e cobre isso. Segunda coisa é a necessidade de impedir uma reforma política que dificulte o retorno da esquerda, da oposição ao poder.
E esse é um outro tema muito forte. E o terceiro tema desses três, além da reforma da reforma trabalhista, da anistia do Caixa 2 e da reforma política, a necessidade de um financiamento ou um fundo eleitoral, sem o qual os parlamentares, especialmente os de oposição, considerando que não há financiamento empresarial de campanha, teriam enorme dificuldade em renovar seus mandatos. Então, se não renova o mandato, perde o foro privilegiado. Se não anistia o Caixa 2, aí sem foro privilegiado vai para a cadeia. Então é um caso complicado. Então há toda uma operação de asfixiar essas forças mais à esquerda do processo político, e o fim do imposto sindical passa por isso. Eu ouvi de empresário dizendo o seguinte: Toninho, não se preocupe, porque a gente extingue em 2018 e retoma em 2019. Eu digo, mas por que em 2018? Porque é ano de eleição, vocês não vêm encher o saco aqui e dificultar a nossa reeleição, ou a reeleição do nosso pessoal. Então, tem uma conjugação de fatores nesse sentido de impedir a resistência a esse processo de desmonte. Então, realmente, é um ambiente muito preocupante e que vai requerer de todos nós muita clareza desse processo, muita capacidade de diálogo e superar essas divergências eventuais e, naquilo que houver interesse comum, marchar junto. Se não houver um intenso esforço de esclarecimento, de formação política, o risco de que isso se concretize é muito grande. E como diz João Guilherme de forma muito acertada, direito é como pasta de dente, quando sai do tubo é difícil de voltar. Então não vai ser uma tarefa fácil se deixar consolidar isso. Então é um quadro de muita dificuldade, mas acho que no caso específico da engenharia, com essa unidade da engenharia unida, de sempre apresentar uma crítica com uma proposta acompanhando, quer dizer, ser propositivo, né? Isso é uma iniciativa importante, fundamental. Trabalhar nessa perspectiva da unidade de ação é indispensável. E olha, se houver essa conjugação de esforços, houver o entendimento, a gente impede que se desmonte completamente esse Estado que foi construído na Constituição de 1988. E é importante que haja essa ação por a seguinte razão: essa é a quarta oportunidade que as forças que hoje defendem essa agenda que está sendo posta em prática têm para viabilizar isso. Se perder essa quarta oportunidade, dificilmente surgirá uma outra a curto prazo, até porque o Brasil é o único país no mundo que está na contramão com esse tipo de reforma. O resto já está revendo essas reformas em bases neoliberais que foram feitas. Caso do Chile, que está restabelecendo a educação pública, está restabelecendo um pilar público para a Previdência, etc. A primeira tentativa dessa reforma foi na Constituinte, com o chamado Centrão. Não se viabilizou, porque saímos num período da ditadura militar que a pauta social tinha respaldo. Houve uma tentativa na revisão constitucional. Jobim escreveu 81 pareceres, todos eles nessa direção do que está sendo feito hoje. Estão lá no portal do Congresso Nacional, disponíveis, são leitura interessante, porque vem exatamente nessa linha. Lá, por exemplo, na questão sindical, ele diz que o desconto em folha deve ser objeto de negociação. E cita exemplos em que há países em que o sindicato negocia uma parcela do reajuste em troca da garantia do desconto sindical em favor do sindicato. Então, são mudanças dessa natureza que estavam propostas lá. A terceira tentativa foi no Fernando Henrique, mas ele cometeu o erro de tentar simultaneamente 4 reformas. A reforma da ordem econômica, a reforma tributária, a reforma administrativa, previdenciária, aliás 5, e a trabalhista. Não conseguiu implementar todas. A trabalhista não andou, porque chegou no Senado e o Lula assumiu e pediu a retirada naquela oportunidade. A previdenciária fez, mas não fez na dimensão que desejava. Teve como relator, aliás, é bom dizer isso, o Michel Temer. Portanto, se não há idade mínima hoje no INSS, não foi porque o Michel não quis. Ele propôs lá e foi rejeitada. Então ele tem um histórico de não ter muita sensibilidade em relação a essas questões, né? O seu ministro, o secretário-geral, o Moreira Franco, famoso gata angorá, foi o relator da
reforma administrativa que tirou 50 direitos dos servidores públicos, né? Então, é um grupo que, diferentemente do governo anterior, no governo anterior tinha todo tipo de problema. Mas você tinha no seu interior muita gente alertando sobre a importância de canalizar o orçamento público para programas sociais, para o desenvolvimento, para geração de emprego e renda. Hoje você não vai encontrar um só integrante desse governo que dê uma palavra em favor de servidor, em favor de trabalhador, em favor do desenvolvimento nacional. Não vai encontrar um. Todos eles estão na lógica da equipe econômica. E a lógica da equipe econômica é a lógica do ajuste, a lógica da economia, a lógica de atender às aspirações do mercado. Para ela, equipe econômica, a mortalidade infantil é benéfica ao controle das contas públicas. Você vai ter menos gente dependente do Estado, né? E, portanto, isso ajuda a equilibrar. Então, é um raciocínio diferente, uma visão de mundo diferente, que realmente é muito arriscado. Então, é nesse contexto que a gente deve acompanhar e se preparar para esses embates. Temos aí ainda desdobramento da Lava Jato. Se vocês forem verificar, é fácil de constatar isso. Tudo quanto gerava emprego no Brasil foi objeto de alguma ação ostensiva dos setores de controle e fiscalização. Murilo estava mencionando aqui o fato de que o engenheiro se recusa a ordenar. Aliás, qualquer ordenador de despesa se recusa a assinar, porque senão depois ele vai responder. E é o que está acontecendo. Os setores que geravam emprego no Brasil foram alvejados. Construção Civil, né? O BNDES, que emprestava, os fundos de pensão que impulsionavam, a Petrobras, o agronegócio, agora com a Operação Carne Fraca, ou seja, tem uma ação em curso para desmontar o que gera emprego no Brasil e que garante o desenvolvimento desse país. Uma conspiração antinacional, não tenho dúvida em relação a isso. E o argumento é que tudo isso é para combater uma degradação moral que se instalou no país nos últimos 12 ou 13 anos. Muito cuidado com esse tipo de leitura. Essa postura moralista justiceira é perigosíssima. Ela não constrói nada e destrói tudo. E, além do mais, é feita com base numa premissa que não tem amparo empírico. Vou dar aqui um exemplo. Tudo que está acontecendo hoje, Polícia Federal, Ministério Público, Tribunal de Contas, todos esses órgãos, com as prerrogativas e a autonomia que tem hoje, isso só foi possível graças a uma série de legislações que foram feitas nos últimos 10 anos. Vou citar aqui algumas apenas para ilustrar. Nós não tínhamos no Brasil a responsabilização ou a punição pela compra de votos. Foi a Lei de Combate à Compra de Votos de 2007 que fez com que vários prefeitos, deputados, vereadores, etc., pudessem ser cassados em função da compra de votos, deputados, etc. Nós não tínhamos a Lei Geral de Informação. Apenas para dar um exemplo sobre a Lei Geral de Informação, isso é um dado interessante. O Ministério Público concluiu que aquele sítio de Atibaia é do Lula a partir de uma informação obtida por meio dessa lei. Um jornalista escreveu para o Ministério do Planejamento e disse: olha, eu quero que você me informe quantas diárias recebeu e para onde foi o funcionário fulano de tal no ano de 2015. Esta era uma informação que era impossível de ser fornecida pelo empregado, pelo servidor público, se não tivesse a lei determinando que devesse informar. E o servidor vai lá e informa: olha, esse funcionário, durante o ano de 2015, recebeu 100 diárias. 90 dessas diárias saindo de São Paulo para Atibaia. Quem é esse cidadão? É o segurança do Lula, que é servidor público. O presidente da República tem duas vantagens depois que sai da presidência: um carro oficial com abastecimento, gasolina, e 2 funcionários. É a única coisa que ele tem. Não tem aposentadoria, não tem nada. Então, graças a essa lei, só dando um exemplo simples. Outra lei, Lei de Transparência. Obriga a União, Estados e Municípios a disponibilizar em tempo real todas as suas despesas. Antes não existia isso. Então, se você quiser saber, com base nessas duas leis, Lei Geral de Acesso à Informação e Lei de Transparência, quanto que um governador consome de doce de goiaba por mês, você sabe, está lá. Quanto um servidor ganha de salário, está lá. Bolsa Família, todo benefício está lá disponível. Isso não existia no Brasil.
A atualização da lei de lavagem de dinheiro foi uma atualização que permitiu convênio com o exterior para permitir, por exemplo, a descoberta daquelas malandragens do Eduardo Cunha, né, que mandaram todos os dados. Não seria possível aquele convênio sem essa lei. Não seria possível o COAF fiscalizar, como fiscaliza hoje, a movimentação financeira acima de R$5.000 de cada um de nós. Se tiver movimentação atípica, tem acesso ao auditor da Receita que faz, tem acesso à sua declaração do imposto de renda, você ganha 100 mil por ano, movimentou 5 milhões, opa, aqui tem boi na linha, vamos investigar para verificar se não houve lavagem de dinheiro nisso aqui, né? Então, isso foi recentemente. Não existia a lei de responsabilização da pessoa jurídica, a figura do corruptor, só existia a figura do corrupto no Brasil. Graças a ela foram presos empresários, banqueiros, empreiteiros, etc. Não existia a lei de combate ao crime organizado com a figura da delação premiada, também agora de 2013. Não existia lei de conflito de interesse. Não existia apreciação aberta de vetos presidenciais. Não havia a possibilidade de votação aberta para cassação de mandato. Estou citando apenas algumas das leis para mostrar que é o seguinte: nós tínhamos há 10 anos atrás, cada um de nós, uma miopia de 10 graus. Essa miopia veio sendo curada à razão de 1% ao ano. Hoje se enxerga 100%, mas não se percebeu que está se enxergando 100%. Né? Porque foi acontecendo gradativamente, as pessoas não vão incorporando aquilo e não percebem. E aí vem toda a sujeira e diz, bom, essa sujeira foi colocada agora por quem está no momento à frente dessa sala aqui, foi ela que é responsável por essa sujeira. Quando a sujeira vem se acumulando há muito tempo. Então dizer que não havia corrupção no passado é uma bobagem. Eu estou dizendo isso, que uma fábula pode ilustrar muito bem isso, que é o seguinte, que é a fábula do sapo fervido, né? Se você pegar um sapo e colocar dentro de uma panela com água fervendo, ele pula fora e não vai ficar lá para morrer. Mas se colocar dentro de uma panela com água fria, colocar no fogo, vai esquentando, ele vai se acomodando ali, morre ali e não sai do lugar. Então o que a gente está precisando é jogar com água quente, quer dizer, dar um choque para que as pessoas se deem conta. E para isso tem que ir às causas dos problemas. Ficar só nas suas consequências não resolve. E aí, para encerrar, eu conto uma fábula que o Ulisses Rido, que é humanista, conta. É uma coisa até aparentemente ingênua, mas muito interessante para chamar a atenção disso. A gente vê as coisas mais em profundidade, porque as aparências, em geral, enganam. As aparências fogem muito da essência. Você pode ter várias situações coincidentes, ter uma série de premissas, mas que não levam necessariamente a uma conclusão verdadeira. E o Ulisses dá um exemplo que é muito interessante dessa coisa da necessidade de ir às raízes. Ele conta uma fábula que tinham dois religiosos à beira de um rio, conversando para tomar um banho ali e tal, e de repente nesse rio desce uma criança, e um deles pula e recolhe essa criança. Depois desce outra, o outro pula e recolhe. Depois vem 3 crianças, os 2 pulam, só consegue salvar 2. Depois vem 4, não consegue mais. Aí eles fizeram uma combinação. Disse, olha, você fica aqui salvando o que der e eu vou lá em cima saber quem é o louco que está jogando essas crianças. Porque se a gente não estancar lá, não vai dar conta de impedir essa matança de crianças. Então é isso, quer dizer, tem que ir às causas. E o movimento sindical brasileiro é uma instituição extremamente importante, fundamental, faz parte do tripé da democracia, como a imprensa, como os partidos, e que tem toda a legitimidade, todo o direito de brigar para que tenha, como tem a imprensa, imunidade tributária e tem os partidos recurso orçamentário, tem uma contribuição compulsória como é o imposto sindical. Eu tenho aqui a lista dos projetos na área de engenharia, mas eu acho que não é o caso aqui de levantar, apenas trazer essas considerações mais gerais para vocês e dizer que vai depender do movimento sindical resistir a essa investida em bases neoliberais. Se a gente não tiver unidade de ação, não vai dar conta de interromper, como interrompeu nas várias oportunidades anteriores, né, porque contavam com outros aliados. Agora somos só nós e em menor número, especialmente junto ao Congresso, porque reduzimos a nossa bancada sindical lá no parlamento. Caímos de 91 parlamentares para algo em torno de 50, portanto, praticamente para metade.
Temos que recuperar isso, porque o Estado tem o poder de regular a relação entre as pessoas e entre estas e as instituições, né? E se não tivermos gente lá no parlamento fazendo as leis, não adianta você melhorar as condições sociais momentaneamente se não ficou com os instrumentos de poder, porque depois alteram objetivamente. Então, participar desse processo da construção de poder é fundamental. E aí, tem que ter clareza da importância da política. Não há solução para os problemas coletivos fora da política. Todas as conquistas do processo civilizatório foram produto de decisão política. Os direitos civis, os direitos políticos, os direitos sociais, os direitos difusos e coletivos, os direitos bioéticos, enfim. Todas essas conquistas foram processo de decisão política. A política tem a função de resolver de forma pacífica as contradições que a sociedade não pode nem deve avocar para si. Então ela tem esse papel fundamental. Quem desqualifica a política o faz ou por má fé ou por desinformação. E quem faz por desinformação são as potenciais vítimas da política. Quando você afasta as pessoas com visão republicana, com capacidade crítica do processo decisório, quem vai se apropriar desse processo vão ser forças que vão defender interesses que não são necessariamente os interesses da maioria da população. Então é fundamental ter essa clareza de sempre se preocupar com quem define as regras do jogo. Se você definir um jogo, eu sou um perna de pau, não sei jogar bola, mas se definir a regra que a trave do meu adversário não cabe uma bola, no pior cenário eu empato jogando com o melhor jogador do mundo, com o Neymar, porque a minha trave, onde ele vai meter gol, não cabe uma bola, enquanto que a dele pode ser do tamanho desse prédio aqui, eu não posso eventualmente não conseguir, mas posso. Mas no pior cenário ficaria empatado. Então quem define a regra do jogo, define o jogo. Então é fundamental ter isso em conta. Então com isso eu queria pedir desculpas aqui pelo improviso e me colocar à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado.